já parou para pensar que as tendências escritas nos anos 2000, 2005, 2010, 2020 podem não ter virado uma realidade? Você já parou para pensar que talvez algumas tendências de 1960, 70, 80 ou mesmo as de 2000, 2010 viraram realidade, são coisas hoje utilizadas? Esse é um assunto muito importante, ficar atento sempre às tendências, mas não olhar para elas como se elas fossem previsões de futuro, porque de fato não são. Hoje nós vamos falar sobre tendências de marketing, design, tráfego, mídia, então fique ligado. Falar sobre tendências é sempre algo questionável, né? Porque uma tendência não necessariamente significa algo que vai acontecer. A tendência não é uma previsão de futuro. É algo que existe uma chance ou fatores analisados por algum assunto, alguém que trabalha ou entende daquele assunto, pesquisa, que juntam informações e mostram, apontam um possível caminho. Eles podem estar muito certos, como eles podem estar muito errados. Eu já vi tendências que, tipo, você pega tendências de 2010, tendências do ano 2000. Algumas sim se concretizaram e viraram realidade, e outras não fazem o menor sentido. Vocês pegam filmes da década de 80, né, que mostravam como que será o ano dos anos 2000. Né, o De Volta para o Futuro, no ano 2020, as pessoas iam andar de skate voador. Né? E não aconteceu. Então, a gente tem que fazer essa temática de hoje, que todo mundo vai participar bastante. E com essa, como é que você gosta de falar, Bruno? Disclaimer. Disclaimer. E eu trouxe, começando a abrir os trabalhos aí, talvez principal que puxa outros dois, né? O principal, que é o marketing baseado em dados, como uma tendência de continuidade, algo que a gente já vem falando bastante, né? Teve gente que torceu o nariz, que tinha trazido também, pode falar, não tem problema. Que a gente vem falando bastante do Data-Driven Marketing, e eu acredito que ele vai continuar sendo uma tendência, uma crescente, né? Inclusive para, por exemplo, áreas mais criativas, que a gente pensa assim, não dá para usar dados para fazer design. Dá para usar dados para fazer design, né? Lógico, principalmente na publicidade. Dá para usar dados para fazer arte? Talvez dê também. Né? Então, mesmo em áreas mais criativas, dá para utilizar, dá para se pensar em utilização de dados, deve-se pensar. E aí vem a segunda, que é interligar as funções da empresa de marketing e vendas. Isso em vários aspectos e também usando dados. Por exemplo, saber por que uma venda não foi concretizada. Essa informação, de alguma forma, ela tem que ser compilada e voltar para o marketing. Por que a gente não está fechando venda? Por que os clientes estão reclamando? Por que eles estão dizendo? É porque o nosso produto é caro? É porque o concorrente tem mais qualidade? Tem um diferencial que a gente não tem? Né? Faz alguma função lá extra que você nem sabe que tem? E essa informação também poder voltar para o marketing poder usar para fazer campanhas mais assertivas, né? E o contrário também. Há muitos erros estratégicos de empresas que não fazem isso nem de forma organizada com dados, nem de forma informal, que também pode ser, se você não faz nem de uma forma nem de outra, fazer de forma pelo menos informal já é interessante também. E utilizar softwares para te ajudar nessas coleta e utilização de dados, como RD Station, CRMs, e por aí afora. Eu fui no banco esses dias hoje, no banco tradicional, desses que todo mundo conhece, porque eu tinha uma isenção, não cobrava mensalidade. Daí, porque mudou um negócio lá, uma coisa que eu tinha contratado no banco e não tinha mais, eles passaram a me cobrar mensalidade. E como todo mundo já sabe, os bancos digitais têm vários por aí, e uma das grandes diferenciais deles é que não cobram mensalidade. Né? Nubank, Inter e por aí fora. E aí eu fui no banco para negociar e tal, e eles falaram, o cara do gerente falou assim, não, mas nós temos esse outro pacote aqui, que se você tiver essa movimentação, e se você fizer mais isso, se você pagar 2 boletos, se você tiver um cartão, cara, mas 4, 5 regras para isentar a mensalidade. Daí eu falei para ele, cara, vocês estão muito longe da realidade. E eu olhei para trás na agência,
Sem brincadeira, tinha eu e mais umas 5 pessoas com, no mínimo, mais de 50, 60 anos. Então, essa empresa está muito atrasada, se falar em tendências, né? Eles não se ligaram que essas pessoas, né, mais velhas estão lá ainda porque nasceram numa outra era, numa outra época que tem mais dificuldade com a questão tecnológica, não tem a questão de facilidade da conta digital e tudo mais. Ok, mas as pessoas novas vão crescer, vão ficar mais velhas, vão ser a parte mais importante da população economicamente ativa, e aí? Ninguém mais vai querer pagar tarifa de banco para não ter serviço nenhum, pelo amor de Deus, né? A gente paga tudo online, movimenta tudo online, é um negócio que é completamente fora da realidade, assim, é tão óbvio, mas é tão óbvio e um grande banco não está enxergando isso, não está percebendo isso. Né? Uma empresa, né, bilionária com margens de lucro absurdas, é uma pena, né? Mas se não se mexer, provavelmente vai quebrar. Já quebraram grandes empresas que não se mexeram, talvez por não olhar as tendências ou por olhar a tendência, acreditar fiamente em tendências que nunca se concretizaram. Essa questão dos bancos atenderem muita gente mais velha, para eles até acaba sendo uma vantagem, porque aqui no Brasil ainda tem muita gente que se recusa a usar a questão digital, muita gente tem medo, muita gente acha que tudo é golpe, acha que tudo uma hora vai dar errado. Então aqui no Brasil, assim, existe muita gente que não acredita nos serviços online de banco, não baixa o aplicativo de banco, preferem ir na lotérica, pagar, enfrentar fila, pagar boleto físico, impresso. E, como você comentou, as pessoas no banco são pessoas mais velhas, que ainda não querem partir para a parte digital, insistem em ir. E para os bancos a vantagem é essa, porque eles conseguem pegar esse público, criar essas regras, esses critérios aí, porque eles sabem que as pessoas vão aceitar, porque elas não querem ir para o digital. Elas têm medo, ou elas inventam mil teorias, então quanto mais eles dificultarem, mais taxas cobrarem, assim, as pessoas vão pagar, porque elas preferem pagar do que sofrer o risco, né, de usar o aplicativo. Se vê, né, uma coisa que esse banco poderia fazer, ter feito, pensando em dados, e algumas empresas fazem isso, todo encerramento de conta, perguntar por qual motivo você está encerrando. E ter lá várias opções, ou, por exemplo, por causa da tarifa. O principal motivo, por causa da tarifa. Imagine, milhares de pessoas, eles têm uma estatística, 90% nos últimos 6 meses encerraram por causa da tarifa. Cara, tá mais óbvio do que isso, né? Se eles tivessem esse dado. Mas se eles não perguntarem, eles nunca vão ter, né? Com relação a isso, eu fui cancelar minha assinatura no Spotify uns dias atrás. E eles perguntam exatamente isso que você falou, Lucas. Você precisa acessar mais 5 páginas até você chegar no final com essa parte assim, eu realmente quero cancelar. Ele fala, mas você está cancelando porque você quer economizar, porque você vai assinar outro software, por outro motivo, aí você tem que preencher. Aí na segunda página ele aparece, se você quiser economizar, você pode optar por esses planos que são mais baratos e enumera os outros planos que tem. E aí você vai dando sim, 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 até no final você conseguir cancelar. É fácil de cancelar, mas você tem que... você dá os seus dados para eles saberem o motivo, para como utilizar a ferramenta, para pensar sobre como eles estão trabalhando. O que isso quer encerrar o Spotify? Estou economizando. Vamos fazer uma conta família, depois aí eu pago individual. Ele põe o endereço da agência. Não cancela. Deixa eu, então, vou monopolizar aqui. É um termo que está sendo muito usado, que eu acredito que possa ser uma tendência para o ano que vem, que muito se fala, é o tal do metaverso. Ainda é uma coisa que as pessoas... Eu, por exemplo, sei bem pouco, assim. Inclusive, se souberem alguma coisa, já ajudaria muito. Mas eu sempre vejo as pessoas comentando do metaverso, que elas querem atuar no metaverso, que é o futuro. E eu me pergunto como que isso vai poder ser usado pelas empresas para chamar atenção. Então é um termo assim que eu acredito que ano que vem vai ser ainda mais falado, né? Esse ano ainda é uma coisa que as pessoas só comentam ele por cima, mas se for algo realmente grande, as empresas que começarem a ingressar agora têm grandes chances de serem bem-sucedidas, assim. De usar a ferramenta, saber usar a ferramenta para ter clientes, para gerar vendas e mais visibilidade também.
Sobre essa questão das tendências para 2022, né? Acho que é muito importante a gente ficar muito atento a isso, porque as tendências, assim, né? Todo mundo está em busca de uma fórmula perfeita, ideal, para promover melhor sua marca, promover melhor seu produto. Só que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pé no chão em relação a isso, porque, na minha opinião, a melhor tendência para 2022 é o que deu certo para você em 2021, quando se trata de você anunciar produtos. Então, eu acho que é bom a gente ficar atento a isso e focar naquilo que deu certo para você, para tentar aprimorar aquilo, né? Se deu certo o newsletter, se deu certo você produzir ali o seu e-book, se produzir anúncios mais criativos e dinâmicos, deu certo para você, investe mais nisso para 2022. E em relação aos anúncios, né, o mundo está se tornando cada vez mais dinâmico, está se tornando cada vez mais rápido, as pessoas querem ver, consumir o seu produto de uma maneira rápida e dinâmica, que eles saibam o que eles querem logo de início e através dessa primeira impressão, né, seguindo a jornada de compra. Então acho que 2022, assim como 2021, vai ser o ano do TikTok e dos vídeos dinâmicos, cada vez mais tomando conta do cenário do marketing. O Leonardo comentou sobre a gente se apoiar nas coisas que já deram certo, né? E isso me fez pensar que, quando eu tava pesquisando sobre as tendências desse ano, eu falei, nossa, mas isso aqui já é usado, isso aqui não é uma tendência, todo mundo já faz isso e tal. Mas não é que todo mundo já faz, é porque aqui na agência a gente faz. Por exemplo, o Lucas falou dos dados. A gente tem o hábito de tomar decisões com base em dados, mas muita gente ainda não faz isso e toma decisões e faz coisas dentro da agência com base no achismo. Então, acho que a gente que tá bem atualizado mesmo. Mas na questão dos dados, eu acho que é realmente algo atemporal, assim, que independente do momento vai ser algo muito importante. E eu li um dia que os dados, eles são como petróleo no mundo digital, né? Porque é uma fonte muito rica e a gente tem que saber usar isso. E eu concordo com o Leonardo na questão do TikTok. Eu acho que esse ano o TikTok ele vai se consolidar ainda mais. E eu acho que as pessoas vão poder começar a usar o TikTok como um canal para o marketing digital. Fazer anúncios com uma estratégia para que redirecione para o site, enfim, com um foco em vender, né? Você falou do petróleo, né? Isso explica por que as empresas de tecnologia compram outras empresas de tecnologia por milhões de dólares, sendo que uma empresa ela não tem faturamento ainda, né? Aconteceu com o YouTube, quando o Google comprou o YouTube, aconteceu com o WhatsApp, né? O WhatsApp não gerava receita, por exemplo, um aplicativo grátis, e o Facebook foi lá e comprou o WhatsApp. Por quê? Porque tem dados. E talvez um dia vai ter propaganda no WhatsApp, talvez nunca tenha, mas tem dados, tem informações. Então aquilo realmente é muito valioso. Até para não sair desse foco dos dados, né? Tava lendo um livro e durante o livro o autor, né? Ele cita a frase de um outro autor que eu não lembro o nome agora, mas basicamente ele fala: em Deus eu confio, todo o resto me tragam os dados. Basicamente isso. Puxando um pouquinho da fala do Bruno e depois um pouquinho da fala do Leonardo, quando o Bruno menciona ali sobre o metaverso e tudo mais, que para esse ano 2022 ou até possivelmente para muito mais, né, para 2023. E agora puxando um pouquinho mais para o lado do design, também isso vai influenciar bastante, se pode influenciar, né? Então aquelas ideias mais Matrix e também algo mais cyberpunk pode estar ali um pouco mais alinhado devido a essa novidade que o Facebook traz. Quando o Leonardo menciona sobre as animações ali, também é algo assim que o design pode trazer um pouquinho ali, por conta da gente estar sempre movimentando o dedo ali, sempre olhando. Talvez as animações elas façam com que você pare um pouquinho, nem que seja alguns segundos. Então,
há uma possibilidade das animações no mundo do design darem uma aumentada por aí. O mundo do design mais colorido vai ser bem... Pode ser, na verdade, bem forte. Devido... A gente consegue dar um exemplo ali pela Apple, que ela é sempre muito branca, muito mais clean. E, basicamente, ela conseguiu trazer um pouco mais esse universo colorido. A hora que a gente vai lá dar uma pesquisadinha, percebe-se que a Apple colocou as questões de cor, assim, muito mais forte. Outro exemplo que a gente pode dar é quando a gente visualiza a Globo, quando ela fez aquela repaginação da logo, que ficou algo bem mais colorido. Então, a gente consegue perceber que essas tendências que estão muito mais minimalistas, que são monocromáticas, talvez elas... não que elas vão diminuir, mas... como eu posso explicar? Talvez diminua um pouquinho, mas... E as questões mais coloridas, mais também desarrojadas, não sei nem falar a palavra, mas elas predominem. A gente viu um boom aí do flat design, né, nos últimos, sei lá, 10 anos, por aí. E eu acho que isso agora, pelo que a gente... não? Tô sendo contrariado. Falei. O flat, ele acabou que para esse ano todas as pesquisas possíveis falam que ele vai diminuir. Então, mas é isso que eu tô falando. Ele veio nos veio últimos anos e agora ele vai diminuir por conta disso que a Letícia estava falando. Isso. Do crescimento de coisas mais coloridas, diferenciadas. Há uma tendência para esse lado, é isso que eu quis dizer. Sim, totalmente. Que eu quis justificar aqui, que nem se olha a Apple, os computadores eram todos prateados, Sim. ou preto. E agora eles lançaram os novos iMacs que são todos coloridos. Sim. E isso já dura, sei lá, uns 15, 20 anos. E antes disso eram coloridos. Vê como as coisas vêm e voltam, né? Os iMacs eram coloridos, viraram tudo branco, depois tudo prateado e agora voltou colorido. Realmente. E se for para pensar, eu estava até falando com a Letícia, que é um negócio muito arriscado, porque a Apple, ela tem a identidade dela é aquela cor branca e preta, né? Você entra numa sala de pessoas que tem Macs, você vê todos os iMacs brancos ou todos... Enfim, é alguma coisa muito forte para a identidade deles, sabe? E quando você acaba colorindo, você perde essa credibilidade dessa cor extremamente monocromática, minimalista que eles têm. Mas é um risco que eles quiseram tomar porque o mundo está mudando, né? As cores estão realmente, essas cores mais fortes estão vindo, apesar deles terem essa nova linha de computadores deles são bem pastéis, assim, não são muito fortes as cores. A gente vê que realmente está tendo uma mudança aí no jeito que as pessoas querem ver as coisas e no jeito que é o comportamento das pessoas e tal. E quando você fala o jeito que as pessoas querem ver as coisas, eu acho que é interessante trazer um outro exemplo, que é com relação à ecoestética, que sempre, de um tempo para cá, esteve bastante forte, né? Que é algo mais... Bom, enfim, da estética. Mas, basicamente, o pessoal não quer só ver essa estética mais... da cor ali mais verde e tudo mais, eles querem ver também no tocar. Então, não basta só você trazer essa tendência estética, eu quero também sentir, quero ver que aquela impressão ela é sustentável, se essa empresa que traz essa estética, ela realmente traz em seu material o foco biodegradável. A ecoestética, ela em suma, seria basicamente você trabalhar com os materiais sustentáveis, né, junto com o design do teu produto, né? Então, trabalhar de repente com uma embalagem diferenciada ou com algum tipo de embalagem, insumo, alguma coisa que mostre para o cliente não só que ele tem uma cor de natureza dele, mas sim ele apresente realmente algo que está, né, mudou de alguma forma o mundo, o ambiente em sua volta, né? Então, a gente, por exemplo, a gente vai ver muito mais embalagens diferenciadas nesse ano, de repente. A gente vai ver muito mais empresas adotando recursos sustentáveis, por exemplo, o famoso canudo de papel,
coisas nesse sentido, né? Eu acho que é isso que a ecoestética tenta trazer. E essa é uma visão bem antiga, né? Essa visão sustentável, ela sempre é uma tendência, todo ano parece que é tendência, e acaba que não vira, infelizmente, não acaba não sendo o foco, a maior tendência, porque o sustentável ele não é tão fácil de se produzir em relação a minha embalagem está dando certo lá no meu produto. Será que vale a pena eu tentar mudar o mundo para ter um produto estético, ecoestético, sei lá? Uma vez eu vi uma pesquisa, eu não lembro exatamente os dados, as informações, mas em resumo, a moral da história era o seguinte, ele falou assim, você coloca para vender, você para um caminhão numa rua, numa praça, no centro de uma cidade e coloca assim, tênis Nike original por R$19,90, feito com mão de obra infantil. E aí a pergunta era, será que isso vai vender? E aí não sei se a pesquisa, ou enfim, se era realmente um experimento social, as pessoas iam atrás, enfim, comprovou que muita gente ia atrás comprar. E pessoas que falam assim, não, eu sou contra totalmente isso é uma coisa completamente errada, mas na hora de tirar proveito, de tirar uma vantagem, a pessoa não está nem um pouco preocupada. Imagine, então nós estamos falando em mão de obra infantil, imagine meio ambiente, né, que é um pouco mais distante ainda, mas... então realmente acho que tem uma restrição muito grande da humanidade, né, das pessoas. Então existe um movimento em cima disso, mas é um longo caminho pela frente, sem dúvida. Porque economicamente ele muitas vezes não é tão viável, né? Mesmo sendo totalmente desejável, totalmente eticamente legal pensar e buscar isso, mas realmente é uma coisa complicada, é um assunto complexo. Polêmica. Eu acho que não entra exatamente na questão estética relacionada à sustentabilidade, mas eu tenho percebido que usar o argumento sustentável para algumas marcas tem sido uma estratégia, né? De falar, eu vi esses dias uma propaganda, não vou citar o nome da blogueira, mas ela tem uma marca de roupa e aí ela falou que a nossa marca é sustentável porque o botão da calça jeans economiza tantos litros de água, um negócio assim, sabe? Economiza não sei quanto de água. E tipo, imagina, o que a diferença do botão vai fazer e tal, mas as pessoas elas focam nesse tipo de argumento pra parecer uma marca mais limpa, por assim dizer, nos termos de sustentabilidade, né? Então, além, acho que da questão estética, eu acho que as marcas estão tentando se aproximar mais dessa realidade, como se fosse um valor da marca, mas nem sempre né? Mas uma questão mais de marketing mesmo. Até pegando um gancho aí, né, nesse último assunto que está sendo debatido na mesa, é a questão das marcas, né, dos produtos estarem cada vez mais sendo humanizados, né, antes de propriamente serem vendidos. Hoje em dia, a consciência ambiental, né, e social está muito presente nas marcas atuais, que buscam humanizar os produtos deles para, com isso, atrair novos compradores, né, que antes acabavam tendo uma visão negativa da marca, mas a partir do momento em que ela faz os seus produtos se tornarem anuncia seus produtos de uma maneira mais humanizada, acaba atraindo novos clientes, né? Mas também tem que saber diferenciar as marcas que fazem isso da maneira correta e as que estão fazendo isso de forma errada, né? O caso do canudo de papel é muito bacana, mas não adianta você fazer o canudo de papel numa embalagem de plástico, né? Qual que é a lógica de se fazer dessa maneira? Canudo de metal. E sem falar que o canudo de papel é horrível, né? Que você usa ele começa a derreter, você tem que usar mais uns 3 no mínimo pra tomar um copo de suco. Então, não sei até que ponto é sustentável. Ninguém gosta do canudo de papel. Só tomar no copo direto. Deixa o canudo para pessoas que têm dificuldade, né, motora, física, que não conseguem tomar. Então, a pessoa que pode tomar, toma no copo. Acabou o problema. Por isso que eu acho que o problema é a humanidade, né? Sim. As pessoas. Mas existe uma teoria que quanto mais vai ficando industrial o mundo e mais robótico, máquinas e tal, sempre vai existir esse lado sustentável, porque o ser humano da natureza do ser humano precisa ver folha, precisa ver árvore, precisa sentir o ar puro. Então sempre vai existir essa força. O problema é se um dia realmente ela vai vingar, né? Porque até hoje a gente sabe que de cada, 100 marcas,
2 são realmente sustentáveis ou tentam passar alguma coisa. Então, o medo que a gente tem é que, de repente, demore muito para chegar a essa sensibilidade, né, das empresas em relação a ser realmente eco, né? Mas temos a ecoestética que eu quero muito que não seja só realmente estética, né? Se realmente as empresas tentem serem sustentáveis. Né? Eu perdi o bonde do tráfego, então vou trazer de volta o tema para comentar o que eu trouxe. Eu ia comentar também sobre essa questão do TikTok, mas incluindo o Pinterest e o Twitter como plataformas de tráfego. Eu vi a live do Sobral sobre tendências, para ter uma ideia do que falar, porque quando a gente está muito imerso nisso é difícil identificar alguma coisa que está surgindo, que está se destacando, né? E ele comentou dessas 3 plataformas, só que até ele considerou muito novo, e por ser uma plataforma nova, por mais que tenha público para ver esses anúncios, por mais que tenha inteligência, esteja se formando inteligência de dados, por estar no começo ele acaba sendo até mais caro do que as outras plataformas. Então eu trouxe essa questão com uma outra visão do que já foi falado aqui, porque não adianta uma empresa pensar, dá para anunciar no TikTok, o TikTok tá bombando, vou começar com tudo no TikTok. Primeiro você tem que começar no feijão com arroz, como a gente fala, entre aspas, que é o Facebook e o Google, que são plataformas que já são consolidadas, que têm histórico de dados imensos para você anunciar, e que com certeza vai ter custos mais baixos do que começar nessas plataformas novas só porque é uma tendência, algo que bombou a partir de agora. O jogo, né, o game do tráfego é a atenção. O game da mídia, desde que existe a publicidade, é a atenção. Onde que dá a atenção das pessoas? Numa época que não existia internet, estava na televisão, nos programas de maior audiência, nas novelas, nos telejornais. E aí, onde que está a atenção das pessoas hoje? Está nas redes sociais, está no Google. Por isso que é uma disputa de atenção. Então, se tem audiência, se tem pessoas, realmente dá para ficar de olho, mas eu concordo plenamente. E pensar no perfil de público, né? Tem uma consolidação muito forte hoje dessas redes principais que realmente tem que se questionar se eu vou me aventurar em que momento e de que forma, né? Eu acho que se você não investe no mínimo aí uns 20 mil por mês em tráfego, não é o momento ainda de você pensar em fazer TikTok e outras variantes, em Pinterest. Nem LinkedIn é um pouco diferente porque depende do perfil de público novamente, né? Mas enfim, acho que vale a citação. Eu até ia comentar, eu também vi a live do Sobral com a Ellen, né? E eu não retiro nada do que ela disse, porque realmente isso então vocês estão só espiando o Sobral, então. Né, tem que aprender. E daí ele cita lá, né, que aquilo que eu falei no começo do podcast, né? Que a tendência para 2022 é o que deu certo para você em 2021, né? Então, testar novos públicos, né? Testar sua audiência, variar sua audiência, testar novos anúncios. Sei que pode parecer repetitivo, mas realmente é importante porque dá resultado e gera vendas. E também para quem pensa, né, em ser um gestor de tráfego e trabalhar nessa área, é bom também ter um domínio das novas ferramentas que estão surgindo, né? O Facebook e o Google são as principais, sem dúvidas, mas é sempre bom estar buscando, correndo atrás, de aprender a utilizar o LinkedIn Ads, o TikTok Ads, o Pinterest. São ferramentas que te trazem um aprendizado muito grande, muito importante, e você, a partir do momento que aprende a utilizar essas ferramentas, você pode acabar implementando ou trazendo isso para dentro do ambiente que você trabalha, né? Você acaba pensando em novas estratégias, denunciar e utilizar isso da melhor maneira possível, né, para o seu cliente. Vou finalizar minha participação então com uma tendência inédita, que eu vi meio por cima. Não, nunca vi meio por cima, mas eu li alguns artigos sobre tendências, até para ter uma noção do que as outras pessoas estão falando, né? Esse assunto apareceu, mas como algo secundário e nem citado dessa forma.
E foi algo que eu comecei a pensar e já era algo que eu pensava que poderia ser uma tendência, ainda não vi despontar ainda, porque talvez demore alguns meses, mas é a questão do tráfego na campanha eleitoral, que foi liberada, não lembro se na última ou a partir da penúltima corrida eleitoral, foi liberada o anúncio no Facebook, no Instagram, consequentemente, e pelo menos para mim, não sei até se pela minha idade ou não, mas eu acabei não recebendo muito anúncio, então acho que acabou não sendo muito explorado até pelos candidatos essa plataforma. Então acho que talvez nesse ano, até por ser eleições presidenciais, eu acredito que possa ser mais explorado ainda agora em 2022. Deixa eu falar. No caso do CIDIS, agora os candidatos podem fazer anúncios. Da mesma forma que eu recebo anúncio de uma loja, de uma empresa, eu vou receber do candidato. Eu não sei se da mesma forma, porque tem algumas regras específicas, né? Até porque tem que seguir a legislação. E nesse caso, eu acho que eles têm que declarar também o quanto que eles estão investindo. É um anúncio bem parecido, a forma que ele aparece, já faz acho que 2 eleições. E a diferença é que além do patrocinado, ele tem uma amostragem que ele fala anúncio de campanha eleitoral, anúncio político, enfim, tem uma diferenciação para deixar claro para a pessoa que é um anúncio político. E mostra, se eu não me engano, o CNPJ da candidatura. É obrigatório aparecer o CNPJ da candidatura e o que dizer que é um anúncio político. Isso já estava das outras vezes também. E para você poder anunciar, você tem que cadastrar um perfil e vincular o teu perfil. Então, por exemplo, se você fosse fazer um anúncio, você teria que cadastrar o teu perfil, cadastrar o teu CPF e vincular no site do Tribunal Superior Eleitoral ou regional, enfim, dizendo que você é um anunciante político e que você está fazendo anúncios políticos. Isso assim, fica tudo para tentar ser o mais mapeável, transparente possível. Agora eu penso assim que posso estar falando besteira, mas eu não sei até que ponto é necessário, porque assim, quando se trata de política, as pessoas elas fazem a propaganda para o candidato, independente se você é eleitor ou não, você vai receber várias mas várias imagens, várias postagens sobre o candidato e gente apoiando e gente criticando. Então, talvez a da última vez não foi explorado por falha mesmo, né, das campanhas, mas também porque, dependendo do candidato, nem precisa assim, investir muito nisso, porque a própria base ali já vai fazer isso por ele, né? De uma forma, às vezes, não controlada, né? Não tem como controlar o que a pessoa vai escrever e como que ela vai demonstrar esse apoio. Mas eu acredito que para alguns candidatos não seja necessário. Talvez para uns que sejam menos conhecidos, né? Mas é interessante, eu não sabia disso.